Vamos falar hoje acerca da igreja não passará pela grande tribulação, como nós falamos anteriormente acerca do arrebatamento da igreja, o momento em que Cristo virá para buscar a sua igreja, né? E como eu falei, hoje nós iríamos tratar sobre esse assunto, sobre a igreja não passar pela grande tribulação. E para nós entendermos um pouquinho, primeiro, nós temos que voltar na história, mais precisamente no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 9. Para nós entendermos primeiro o contexto bíblico, para nós entendermos primeiramente algumas coisas aqui, nós precisamos voltar lá em Daniel, capítulo 9. Eu vou aqui, Daniel, capítulo 9. Versículo 24 ao 27. Porque aqui, irmãos, nós vamos entender a origem das coisas, do fim. Porque Daniel aqui, ele recebe uma visão, e aqui vai ser revelado para ele acerca dessas coisas. Então, para nós entendermos um pouquinho, como eu disse, precisaríamos voltar aqui. Versículo 24. Gabriel aparece para Daniel e diz para ele o seguinte, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui, Daniel, ele recebe uma visão acerca das coisas finais. E aqui nós vemos que essa visão é para quem? Versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que é o povo de Daniel? Israel. Então, Israel. Vamos aqui, para Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E qual que é a santa cidade? Jerusalém. Então, para Israel e Jerusalém. E quando
Gabriel fala sobre isso, ele está falando o quê? Das coisas finais. Então ele fala que haveria 70 semanas, para que tudo se cumprisse. Então aqui, se você continuar lendo, você vai ver, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então aqui, Gabriel estava dizendo para Daniel o seguinte: olha, em 70 semanas, Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu para Israel. E aonde é que vai ser o palco que isso tudo vai acontecer? A cidade de Jerusalém. Então aqui, Deus estava mostrando para Daniel acerca disso, que tudo que Ele prometeu para Israel iria se cumprir em 70 semanas. Só que nós temos que entender que aqui, quando fala 70 semanas, não fala de semanas de dias, porque para nós uma semana é 7 dias, domingo até sábado. Então nós temos uma semana de 7 dias. Só que para Deus, a contagem de Deus é diferente. E se a gente ler lá em Levítico, deixa marcado em Daniel, vamos lá para Levítico 25, a gente vai ver que o povo de Israel já tinha esse costume, não só de contar semanas de dias, mas também de contar semanas de anos. Então se contava semanas de dias, mas também 7 dias, mas também se contava semanas de anos. Ou seja, uma semana igual a 7 anos. Levítico 25, versículo 8, que diz assim, também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, o povo já tinha esse hábito, deixa eu pôr aqui, a contagem, de se contar não só semanas de dias, mas também de anos. Levítico 25, versículo 8. São semanas de anos. Então, quando Gabriel falou para Daniel, olha, 70 semanas, estão determinadas para Israel e sobre Jerusalém. Ele estava falando aqui de semanas de anos. Então vamos por aqui, 70 semanas, vezes 7. E agora, quanto que deu? 70 vezes 7. Achei que tinham esquecido a tabuada. 490. Como nós estamos falando aqui de semanas de anos, então são 490 anos. Então vou pôr aqui, nesse período, de 490 anos, Deus irá cumprir todas as promessas. Para Israel. Então, nesse final aqui, esses 490 anos, Deus ele vai cumprir tudo que Ele prometeu para Israel, que nós vemos aqui, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Então,
para Israel, né, para a humanidade, vamos assim dizer, porque quando se fala, né, sobre Israel, tem uma palavra, né, que muitos falam que Israel é o relógio, né, do mundo, justamente por causa disso, porque Deus deu um prazo para realizar, para cumprir todas as coisas, né? Isso através de quem? De Israel. Então, em 490 anos, né, teria para que tudo fosse consumado, tudo fosse concretizado. E aí, ele começa a descrever, Gabriel começa a descrever aqui para Daniel, acerca dos tempos agora, né? E ele diz, ó, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então aqui, ó, a gente vê que ele faz, né, uma ordem cronológica, explicando aqui para Daniel quando queria se cumprir, né, acontecer esse tempo, esse período, desses 490 anos. Então ele fala, né, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então aqui ele fala de quê? De 62 semanas mais 7. Então aqui, ó, 62. Primeiro ele fala dos 7, né? 7 semanas. Mais 62 é igual a 69 semanas. Que daria um total de 483 anos. Então ele fala que desde a saída da ordem, e quando que aconteceu aqui, ó, essa saída da ordem, né, para restaurar e edificar Jerusalém? Saiu com quem? Com Neemias. Então deixa eu pôr aqui, ó, lá em Neemias, no capítulo 2. Vamos pôr aqui, ó. Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. A ordem, né? Para restaurar. E essa ordem veio de quem? Do rei Artaxerxes. No ano de 445 antes de Cristo. Então, no ano 445, antes de Cristo, lá em Neemias, no capítulo 2, vai falar sobre essa saída aí da ordem, para reedificar Jerusalém. E o interessante, irmãos, que aí fala, da saída, da ordem da saída, até o Messias, até o Messias ser cortado. Então aqui, daqui, dessa restauração da ordem para restaurar, Artaxerxes deu essa ordem para Neemias, não foi Ciro, porque Ciro lhe deu a ordem, mas foi para Esdras, mas aqui foi a ordem para quem? Para Neemias. Esdras foi para restaurar o templo, já Neemias veio para restaurar o quê? Os muros, da cidade. Então essa ordem aconteceu no ano 445 antes de Cristo. Então até o Messias, ser
tirado, até o Messias ser tirado, aconteceu o quê? Esses 443 anos. Então aqui, até Cristo, até o Messias. Então aconteceu o quê? Isso aqui, os 483 anos. Então, se você ler lá em Mateus, quando fala lá da genealogia, você vai ver que lá começa a falar da genealogia. Então, passam-se, se eu não me engano, 14 gerações. 14 gerações. Segundo Mateus, capítulo 1, vai falar aí das gerações, até da deportação, da saída, até Cristo, 14 ali, gerações. E aí, passaram-se esse período, 483 anos. Então, ficou faltando o quê? Uma semana. Eu vou pôr aqui, restam uma semana. Então, está faltando uma semana, que são o quê? 7 anos. E esses 7 anos que faltam é o que nós chamamos de quê? Da grande tribulação. Esses 7 anos que restam dessa semana. Por quê? Porque após a saída do Messias, o relógio de Deus parou, vamos assim dizer. Porque senão, depois que Cristo morreu, era para ter somente mais 7 anos, e nós nem estaríamos aqui hoje. Porque depois de Cristo, quantos anos se passaram? Mas, após a partida do Messias, o que aconteceu? Aconteceu a dispensação da graça, que hoje é a igreja. Deus está agora, Cristo, Ele resgatou um povo, que é a sua igreja. Então o relógio de Deus parou. Então quando a igreja sair, que a igreja for tirada, então vai restar o quê? Uma semana, 7 anos. E nesse período Deus vai tratar com quem? Com Israel, porque as 70 semanas são para quem? Para a igreja. Para Israel, nós lemos lá no versículo 24, para Israel e Jerusalém. Então, nesse período que resta, dessa semana aqui, de 7 anos, vai ser para quê? Deus tratar com a esposa infiel, que é quem? Israel. Já a igreja, irmãos, a igreja é a esposa de quem? De Cristo. É a esposa do Filho. A igreja é a esposa do Cordeiro. Porque nós temos hoje, como eu já falei aqui, vou repetir, nós temos 3 povos. Nós temos os gentios, que são as nações, Israel e a igreja, que é a junção desses 2 povos. Então, das nações e dos judeus, dos israelitas, Deus fez sair o povo, a igreja. Então, Israel é de quem? É do Pai. A igreja é de quem? É do Filho. E as nações é de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Israel, ele é a esposa do Pai. E essa esposa está o quê?
em infidelidade. Então Deus vai precisar desses 7 anos para tratar com sua esposa, fazer com que a sua esposa volte para ele. Mas para Cristo, a igreja, melhor dizendo, para a igreja, não será necessário passar por essa tribulação. Sabe por quê? Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Então Deus vai precisar, tratar com a sua esposa infiel, Israel. Deixa eu pôr aqui, deixa eu mudar aqui, o pai. O pai vai tratar com a esposa infiel para a igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Cristo, ele já pagou o preço para que a igreja fosse purificada, para que a igreja fosse pura, para que a igreja seja santa. Então a grande tribulação, ela vai vir para quê? Para Deus purificar a esposa infiel, que é Israel, para Deus tratar com a esposa infiel, que é o povo de Israel. Mas a igreja, Cristo já pagou o preço por ela. Então ela não precisa de receber castigo, receber punição, como se diz, para entrar no eixo. Não, o sacrifício de Cristo alcançou a igreja. O sacrifício de Cristo purificou, limpou, lavou, purificou a igreja. E hoje, nós somos essa igreja, como ele diz aqui, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, por isso que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Cristo já pagou o preço do pecado. Cristo já pagou o preço para a nossa redenção. E, como nós lemos lá em Daniel, as 70 semanas são para Israel e Jerusalém. Então vai ser esse período, essa semana que falta, desses 7 anos, vai ser o Pai tratando com a nação de Israel, porque o povo de Israel não recebeu, não reconheceu Jesus, não reconheceu o Messias, mas a igreja não. A igreja fez o contrário. A igreja o reconheceu, a igreja o recebeu, e por isso, e por ela, ele se entregou, como nós lemos. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí nós temos alguns outros versículos na Bíblia que nos falam também sobre isso. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, porque a igreja em Tessalônica, irmãos, ela estava com esses problemas doutrinários. Falsos mestres tinham entrado ali no meio da igreja, tinham falado que Jesus já tinha voltado, tinham falado que eles estavam vivendo nesse período da grande tribulação. Então, por isso, Paulo escreve essas epístolas para eles,
para mostrar para eles acerca do arrebatamento da igreja, que ainda não tinha acontecido, sobre a volta de Cristo. Então, essas duas epístolas à igreja em Tessalônica, Paulo vai tratar principalmente desse assunto, acerca do arrebatamento da igreja, das coisas do fim. E aqui ele vai falar, acerca disso, que a grande tribulação não é para a igreja. Vamos ler o versículo 9 e 10, 1 Tessalonicenses, um pouquinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha o versículo 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós devemos esperar dos céus o Senhor, porque Ele vai nos livrar da ira futura. Ou seja, Paulo está dizendo que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. E aí, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aí o versículo 9 e 10 também. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, Paulo, aqui, ele fala, que a igreja não passará pela ira de Deus. E aí o próprio Jesus também fala isso. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Jesus escrevendo para as 7 igrejas da Ásia, e aqui ele está falando para a igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus aqui ele também está falando acerca disso, que ele vai guardar a igreja, porque a igreja guardou a sua palavra. Então Cristo vai nos guardar também da hora da tentação que vai vir sobre a terra, ou seja, a grande tribulação. E outro ponto interessante também, irmãos, é que a gente vê que
Vou pôr aqui, ó. De Apocalipse 6 até Apocalipse capítulo 18, que é o período, né? Período da grande tribulação. A gente não vê, ó, não há. Não há nenhuma menção da igreja na terra. No capítulo 6, né, de Apocalipse, que é o início da grande tribulação, até Apocalipse 18, que fala ali do último período, não há nenhuma menção da igreja, né, aqui na terra. Então você vê que não vai falar de nada da igreja ali na terra. Você pode ler, né, do capítulo 6 ao 18. A igreja só vai aparecer aonde? Vou pôr aqui, ó. A igreja só aparece no capítulo 19. E o que fala no capítulo 19? As bodas do Cordeiro. E é as bodas do Cordeiro. Então perceberam a diferença? Aqui a gente só vê Israel aparecendo. Israel é falado várias vezes ali nesse período, de Apocalipse 6 até Apocalipse 18. Mas não se fala nada da igreja. A igreja só se é mencionada lá no Apocalipse 19, que é nas bodas do Cordeiro. Ou seja, mostrando que a igreja já está onde? No céu, na Nova Jerusalém, celebrando, né, a sua vitória, a sua salvação com Cristo Jesus. E para a gente ver que a grande tribulação é para Israel, para o povo de Israel, né, para a nação de Israel, eu fiz aqui algumas analogias, vamos assim colocar, de Israel aqui, ó, nesse período da grande tribulação, né, de Apocalipse 6 até Apocalipse 18, com o Israel lá do Antigo Testamento. Israel lá no Êxodo, Israel quando estava peregrinando, né, pelo deserto. Então a gente vai ver que são coisas, né, semelhantes, tem algumas semelhanças ali que a gente vai ver aqui agora, porque lá em Apocalipse 7, aí você vai ficar com o dedo aqui, ó, o dedo em Apocalipse, aí o outro lá em Êxodo, para não perdermos, ó. Para você ver a semelhança. Deixa eu pôr aqui, quer ver? Ó? Vai ficar meio apertadinho aqui, mas vai dar. Ó, semelhanças. De Israel. Aqui, ó.
Antigo Testamento. E a grande tribulação. Aí aqui eu vou pôr só os textos, viu, irmãos? Embaixo, o primeiro texto, né? Aqui, ó, Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 4. É igual Êxodo. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 4, que diz assim, ó. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui, ó, em Apocalipse 7, versículo 1 ao 4, a gente vê que o povo de Israel, eles foram selados aonde? Na testa. Eles receberam uma marca na sua testa. Aí lá no livro de Êxodo, capítulo 12, a gente vai ver uma semelhança. Por quê? Porque aqui a gente vai ver que a casa do povo de Israel também recebeu uma marca, só que com sangue, marcados agora com sangue, a casa do povo de Israel. Tudo isso para quê? Para salvação, para libertação, para livramento. Então, em Apocalipse, os 144 mil marcados na testa, para não, para ter vitória, né, contra o anticristo. E aqui agora, as casas do povo de Israel marcadas com sangue, para ter vitória contra o anjo da morte, que feriria ali todos os primogênitos. Então aqui, eles estão batalhando, né, vamos por assim, entre aspas, contra Faraó. Êxodo 12, versículo 21 ao 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, como eu disse, uma semelhança, né? Israel marcado ali no Apocalipse, Israel marcado ali no Êxodo. Agora a gente vai ver um pouquinho 1, um pouquinho 2, Apocalipse, capítulo 18.
Apocalipse, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 ao 5, que diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha o versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então aqui o povo é orientado a sair da onde? De Babilônia, sair da Babilônia. E se você olhar anteriormente, você vai ver que Deus derramou sobre ela as taças da sua ira, as taças da ira, as pragas, como nós lemos aqui no finalzinho do versículo 4, e para que não incorras nas suas pragas, ou seja, pragas ali sobre a Babilônia, para que o povo saísse. Aí lá no Êxodo, capítulo 13, o que a gente vê? A mesma coisa, pragas sobre o Egito, para que o povo saísse, para que o povo deixasse aquela nação. Êxodo 13, vamos ler versículo 1 ao 3. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Versículo 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Então, pragas sobre a Babilônia, as taças, para o povo sair. Pragas sobre o Egito, para também o povo sair. Aí o terceira semelhança, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao 4. E nós vamos ver aqui, em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao 4. E vi outro grande sinal e admirável. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Olha o versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, pois por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E aí, lá em Êxodo 15, a gente vê que
após a saída do Egito, o que teve? Versículo 1 de Êxodo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Então a gente vê que a vitória ali, sobre a besta, cantaram o cântico de Moisés. E aqui, após a vitória sobre Faraó, teve o quê? O cântico de Moisés. Então, para a gente ver nessa semelhança, cântico de Moisés, na vitória sobre a besta, também sobre Faraó. Aí em Apocalipse 12, deixa eu ver, aqui, Apocalipse, capítulo 12. Versículo 13. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. E 14, peraí, faltou um aqui, então vamos pôr só o 14. Deixa eu ver. Isso. Vamos pôr o 14. Mas vamos ler o 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a gente vê aqui que foram dadas 2 asas de águia para aquela mulher, para ela sair. E aí nós vamos para Êxodo, capítulo 19. Para você ver a semelhança. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Êxodo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Então Deus, Ele, lá no Apocalipse, Ele vai dar asas de águias para tirar o povo, para levar o povo para o deserto. E aqui no Êxodo foi a mesma coisa, Ele tirou o povo com sua mão forte, as suas 2 mãos ali como se fossem asas de águia, as 2 mãos do Senhor. E aí, lá em Apocalipse, no capítulo 12, 14... De novo? De novo, tem outra coisa aí. Apocalipse 12, capítulo 14. É igual a Números, todo o livro de Números. Por quê? Porque aqui fala que a mulher, aqui a nação de Israel, 2 asas de águia, para que voasse para onde? Para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, ou seja, 1 ano, e tempos, no plural, 2 anos, e metade de um tempo, ou seja, 6 meses, fora da vista da serpente. Então, juntando 1 ano com mais 2, 3 anos, com mais 6 meses, 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Então, ela foi para o deserto. Israel vai ser levado para o deserto durante 3 anos e meio. Mas
Lá no Êxodo, a gente viu que o povo, precisamente no livro de Números, o povo ficou 40 anos no deserto. Então há uma semelhança, eles foram para o deserto, porém o tempo é diferente. Em Números, 40 anos. Aqui, nesse período da grande tribulação, 3 anos e meio. E para a gente terminar, a última aqui para você ver, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, e diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então o toque da 7ª trombeta veio para quê? Para declarar a queda de Babilônia, a vitória sobre a Babilônia, o toque da 7ª trombeta. E aí lá em Josué, no capítulo 6, a gente vê que também teve um toque aí de uma trombeta. Josué, capítulo 6, o versículo 15 e o 16, que diz assim: E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então, no 7º dia, depois de dar 7 voltas, eles tocaram a trombeta para a queda de quem? De Jericó. A queda de Jericó aconteceu quando eles tocaram a trombeta. No 7º dia, depois das 7 voltas. E ali em Apocalipse a gente vê que o toque da trombeta fez com que o toque da 7ª trombeta para a queda da Babilônia. Então é para os irmãos verem que a grande tribulação é para Israel, não para a igreja. Israel que precisará ser purificada. Israel vai precisar ser trabalhado, não a igreja, porque como nós lemos, a igreja já teve o Filho que pagou o preço por ela. Então a igreja aqui, lá no Antigo Testamento, ela é o tipo de quem? De Noé. Noé no dilúvio, porque Jesus não disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então Noé é um tipo da igreja hoje. Por quê? Porque Noé entrou na arca. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tipologia. Noé e o dilúvio. Em Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 7,
Isso. Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 11. Por que, irmãos, que eu falo isso? Porque a igreja, ela é um tipo, Noé, melhor dizendo, nas vésperas ali, no período do dilúvio, é um tipo da igreja. Então Noé construiu uma arca. Ele construiu uma arca, e aí nós vemos que Noé, ele entra na arca, e depois que Noé entra na arca, o que acontece? Sim, as portas se fecharam. E depois que as portas se fechou? Veio o dilúvio? Não, não veio o dilúvio. Olha para vocês verem. Tem que ler o texto aí, ó. Capítulo 7, ó. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Aí ele fala dos animais, do versículo 2, versículo 3. Aí olha o versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Aí ele diz no versículo 7, ó, Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Entraram de 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Olha aí o versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então Noé é um tipo da igreja. Ele entrou na arca. A igreja vai entrar aonde? Na Nova Jerusalém. E aí depois de 7 anos, o período da grande tribulação, vai vir o quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor, quando Deus virá trazer a justiça, ao anticristo, o falso profeta, mas a igreja vai estar aqui, ó, na arca, como Noé, guardada, protegida, livre de todo mal. Então Noé, ele é um tipo aqui da igreja, na arca, a igreja na Nova Jerusalém, se alegrando, celebrando, as bodas do Cordeiro. Então a igreja não passará pela grande tribulação, mas nós estaremos para sempre com nosso Senhor, nas bodas do Cordeiro, adorando e exaltando a Ele. Amém?